Primeiramente, eu quero desejar um feliz sábado a todos. É muito bom nós estarmos aqui reunidos na casa de Deus, cujo principal objetivo é adorarmos ao nosso Deus. Esse objetivo, se ele se perder, nós sairemos da mesma forma como entramos. Gostaria, primeiramente, de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e versos 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e verso 2. Diz o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Esses versos, principalmente o verso 2, será o verso áureo de toda a nossa semana. Todos os dias, na parte que me cabe, nós iremos ler este texto e iremos extrair alguns significados deste texto. Como já foi mencionado, a semana de oração vai tratar o tema sobre a mídia e seus efeitos. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Quando nós tratamos dos assuntos referentes à mídia, referentes à questão de desenhos, filmes, propaganda e etc., nós temos que tomar um grande cuidado para nós não corrermos no erro do sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? O sensacionalismo é partir daquilo que é claro e é visível para suposições e conjectura humana. Ou seja, você sai de um terreno fértil e vai para ilusões, suposições, onde não há conteúdo palpável ou escrito referente ao tema a ser apresentado. Então, quando se fala de mídia, quando se fala de propagandas, quando fala de mensagem subliminar, quando trata desse assunto, as mensagens subliminares que tem por detrás das músicas, nós temos que tomar um grande cuidado. E essa é a ressalva que eu faço. Primeiramente, é um cuidado muito grande, que é evitar o sensacionalismo. Ok? Este é o primeiro aspecto. Eu preparei aqui para vocês. Pode dar o primeiro clique, por favor. Tem. Pode sim, por favor. Eu preparei, acho que está um pouco claro, o slide eu acho que eu não coloquei, se eu tivesse colocado o fundo escuro, acho que teria ficado melhor para vocês verem. Mas alguns aspectos aqui para nós abordarmos. Os temas da semana, gostaria de expor aqui, domingo será desenhos animados, segunda-feira, está dando para enxergar? Segunda-feira será tratado o tema sobre novelas. Na terça-feira será tratado sobre o tema propagandas, na quarta-feira sobre músicas, na quinta-feira sobre os filmes, na sexta-feira sobre as figuras e seus impactos, e no sábado nós estaremos fazendo um apanhado geral de todos esses temas que serão tratados de acordo com a sequência. Por gentileza, o próximo. Mais um. Ele não está rodando. Na hora que clicasse era para ele. Não está? Isso, correto. É isso daí. Olha, o texto, como eu já li para vocês. Irmãos, durante a semana, procurem pelo menos uma vez ao dia fazer a leitura deste texto, que é o texto áureo da nossa semana de oração, que está no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Aqui está na linguagem de hoje. E eu gostaria que eu fiz a leitura na linguagem da revista corrigida. Aqui está na linguagem... Na versão internacional. Na versão internacional, correto. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Pelo menos uma vez por dia faça a leitura desse texto.
Esse texto tem uma mensagem maravilhosa, que mostra o quê? A ação nossa, que dizemos ser cristãos, referentes aos impactos que o mundo traz sobre a nossa mente. Próximo, por favor. Eu vou passar de forma breve, por causa do nosso horário, que eu quero dar atenção a um ponto específico aqui nesta manhã. Aqui está o pensamento de Neal Gabler. Um grande pensador, ele disse o seguinte: vivemos num mundo onde a fantasia é mais real que a realidade. Estamos nos tornando o primeiro povo na história a ter sido capaz de fazer ilusões tão vívidas, tão convincentes, tão realistas, que podemos até viver o quê? Nelas. Hoje, a realidade da mídia, a realidade dos filmes, e todos nós assistimos filmes, é óbvio, e a gente percebe que cada vez a tecnologia ela está num avanço extraordinário. Existem os filmes em 3D que parece que você está dentro do filme. Não sei quantos já assistiram um filme em 3D, mas parece que você está dentro do filme, você começa até a se desviar das coisas que vêm. Então a tecnologia está o quê? Avançando. E a crítica desse pensador é qual? É que nós somos o primeiro povo, a espécie nossa, no período que nós estamos vendo, que a realidade e a ficção e a ilusão estão quase o quê? Imperceptível. Existem programas no computador, existem sites que oferecem uma vida virtual. Não sei quantos já ouviram sobre isso. A vida que a pessoa não vive, que ela gostaria de viver, ela vai lá, ela faz o seu login, ela faz a sua inscrição e lá ela vive uma vida o quê? Uma vida irreal que ela gostaria de viver o quê? Na realidade. Na verdade, nós estamos vivendo um momento da inversão. Inversão do quê? Inversão de todos os valores, todos os princípios. Hoje a realidade passa a ser o quê? Uma ilusão. E a ilusão passa a ser o quê? Uma realidade, uma inversão. O que é certo começa a ser errado. O errado é tido como certo. O que não pode começa a o quê? A poder ser feito. Aquilo que não pode ser feito começa o quê? A ser feito. Então nós vivemos este momento de transição. E qual é a crítica? O que isso tem a ver com a igreja? Meus queridos, todos nós temos na nossa casa, provavelmente todos nós, alguns uma, outros duas ou até três, a televisão. Alguns têm na sala, outros têm no quarto, outros têm todos os cômodos. Outros têm em todos os cômodos. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta: o problema está na televisão? Ou o problema está em nós que assistimos à televisão? O que vocês acham? Onde se evidencia o problema? O problema está em nós que assistimos, ou o problema está na televisão que oferece aquele conteúdo? Não, televisão. O que vocês acham? E você assiste? Eu acho que é os dois. Porque a televisão é um formador de opinião também. Exatamente. A televisão, ela forma o quê? Opiniões, mas ela só vai formatar e imprimir opiniões em você se você permitir que isso o quê? Aconteça. E quando a gente fala de mídia, e esse tema da semana que vai ser tratado, o principal veículo de comunicação é a televisão. É a televisão. O principal veículo de comunicação. Tá? Então, quando nós assistimos porque nós estamos de comum acordo com uma decisão racional para estarmos ali. E de uma outra forma, estrutura racional, aqueles que fizeram têm um objetivo, que é o quê? É nos influenciar. É nos influenciar. Existe uma escritora, ela é uma escritora secular. Eu li este livro numa matéria da faculdade. O nome dela é Lúcia Santaella. É o nome dela, Lúcia Santaella. Ela é professora na USP, na Universidade em São Paulo. E ela fez todos os seus estudos referentes aos impactos da mídia. E é interessante quando ela aborda este tema, irmãos, parece que ela, em alguns momentos, ela usa alguns conceitos do próprio espírito de profecia
e ela usa conceitos de algumas autoridades no assunto que nós temos na Igreja Adventista, como por exemplo o Michelson Borges. Ele é um especialista no tema, e toda a semana de oração está sendo baseada no quê? Em seu livro, para nós não corrermos o risco daquela advertência que eu disse no início, do sensacionalismo. Correto? Então todo o material, tudo que vai ser falado, tudo que está sendo exposto, a base principal está o quê? Neste livro de Michelson Borges, que é Nos Bastidores da Mídia. Livro este publicado pela Casa Publicadora Brasileira, um ótimo livro. E dentro desse contexto, portanto, é que nós vamos abordar todas as temáticas que eu mencionei anteriormente. Ok? É a partir desse contexto. Mas agora eu gostaria de dedicar um tempo especial, embora curto, mas especial, falando para vocês sobre um mito. Este mito é um mito, chama-se o mito da caverna. Quantos já ouviram sobre o mito da caverna de Platão? Alguém já ouviu? Acho que um lá já ouviu também sobre o mito da caverna de Platão. Eu gostaria de fazer uso deste mito para nós abordarmos aqui o tema e pensarmos, sairmos aqui um pouco refletindo sobre a questão. Platão foi um filósofo, um pensador, que escreveu o mito da caverna aproximadamente há 2.400 anos atrás. Um grande filósofo. E este mito da caverna, ele dizia o seguinte: existiam algumas pessoas, essas pessoas estavam dentro de uma caverna, elas estavam de frente para uma parede. Portanto, elas estavam nesse mesmo sentido que nós estamos. Elas estavam olhando para uma parede, estavam algemadas, não podiam virar a cabeça nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo, não podiam se movimentar nem para a direita e nem para a esquerda com o seu quadril. Atrás delas tinha o que? Uma fogueira que refletia imagens de determinadas coisas que aconteciam fora da caverna. Olha que interessante. Fora da caverna ou dentro da caverna? Fora ou dentro? Tem que ser depois da fogueira. Tem como refletir uma imagem de fora se a fogueira está atrás deles? O que eles viam então lá na parede? Reflexo deles próprios. E aí o que acontece? Acontece que dentro desse contexto do mito de Platão, sobre o sair da caverna, tem algumas aplicações para a atualidade, e é dentro desse contexto que eu vou trabalhar aqui alguns minutinhos com você. O mito então é o seguinte: pessoas que olhavam para a parede e olhavam reflexos da sua própria o quê? Imagem, pois elas estavam dentro de uma caverna e estavam o quê? Presas. E lá fora era um outro mundo. Então o mito da caverna trata de dois mundos. Um mundo que era a realidade presente daqueles que estavam presos, e o outro mundo era o mundo refletido fora da caverna. Então nós temos no mito da caverna dois mundos: um mundo dentro da caverna e um mundo fora da caverna. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Na atualidade, no momento em que nós estamos vivendo, a maior parte dos pensamentos desses filósofos estão sendo hoje diluído e passado e ensinado através do quê? Da mídia. Dentro do contexto do mito de Platão, da caverna, uma das aplicações possíveis é a seguinte: que os cristãos, que aqueles que buscam orientação na palavra de Deus, que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, que vivem os princípios, moram dentro da caverna, estão algemados, não podem virar nem para a direita e muito menos para a esquerda. E aquela realidade que esses cristãos vivem não é uma realidade, pois dentro da caverna eles veem apenas o reflexo deles próprios, e a realidade está fora da caverna. Portanto, a mensagem é clara, que para se libertar, para se tornar livre, temos que sair de dentro da caverna, pois o estar dentro da caverna te torna e te mantém o quê? Um quadrado, te torna e
gente mantém, muitas vezes, alguns nomes pejorativos, que muitas vezes nós colocamos sobre algumas pessoas que querem defender a verdade, né? Quantas vezes nós colocamos nomes pejorativos sobre irmãos que procuram defender os princípios da palavra de Deus, a gente chama eles de extremistas. Muitas vezes não estão sendo extremistas, estão defendendo os princípios da palavra de Deus. E dentro do contexto do mito da caverna de Platão, a mensagem hoje, através dos filmes, através de Hollywood, através das músicas, é o seguinte: a religião serve para te tornar preso. Você não pode olhar nem para a direita, você não pode olhar para a esquerda. O que você vê é apenas o seu próprio reflexo, e você está deixando de viver, e você está deixando de presenciar uma realidade que está fora da caverna. Ou seja, para você se tornar livre, para você se tornar autônomo de si, você precisa fazer o quê? Se libertar de algo chamado religião. Se você pega a trilogia de Matrix, desde a trilogia de Matrix para cá, é exatamente o que os filmes de Hollywood têm ensinado. É o que? É um afastamento, é um trabalho contínuo e árduo para tentar o que? Desconfigurar, ou seja, fazer com que você e eu mude aquilo que nos torna o que nós somos como espécie, criadas por Deus, que venhamos perder o que é a nossa própria identidade. E a gente venha a ser aquilo que eles querem que nós sejamos. Não existe, irmãos, nas propagandas nada de inocente. Novelas, filmes, tudo tem um objetivo. Existe um ideal. Assim como o cristianismo, nós não temos um ideal? Temos ou não temos? Não temos uma ideologia? Temos. Não temos um posicionamento? Temos. Não temos uma doutrina? Temos. Não estamos dispostos muitas vezes a morrer pelos nossos princípios? Sim, assim existe para o outro lado. Ou seja, nós temos dois mundos, duas verdades, duas ideologias, dois princípios, assim resumidamente, não em plural, dois princípios, verdades, que são apresentadas para nós. E a mensagem atual é Marx, um pensador, Karl Marx, num livro que ele publicou sobre o materialismo histórico, ele ensinava, sabe o que? Ele falava assim: as religiões ou o cristianismo tem que ser extinto, porque serve para tornar as pessoas presas. Tornam elas presas. Elas têm que se libertarem. No filme Matrix, a mensagem é exatamente a mensagem da caverna de Platão. Enquanto aquele Neo no filme não tomasse a pílula para ele se libertar, ele saía o quê? Preso. No mundo que ele achava que era um mundo que real, mas era um mundo que virtual. A realidade era o que? Era outra realidade. Hoje, o inimigo de Deus, ele tem trabalhado exatamente nesse contexto. Muitos de nós cristãos temos vivido uma vida virtual, uma vida irreal. Ao mesmo tempo que nós pensamos que estamos livres, estamos presos. Na verdade, a sociedade nunca esteve tão presa como está. Na verdade, nós não estamos sendo mais autônomos dos nossos próprios pensamentos, porque a nossa opinião está sendo formada de alguma forma ou por alguém, sempre está sendo formada, está sendo contestada. E existe esses dois o quê? Esses dois lados. Certo dia, um professor lá na Unimep, ele disse o seguinte, ele disse para mim: Ademir, o mundo como você conhece, e ele estava se referindo ao mundo cristão. O Gledson também teve aula com ele, um ótimo professor, mas o pensamento dele era o seguinte, ele disse assim: olha, o mundo como vocês conhecem, cristãos, brevemente deixará de existir. Ele não perdurará, ele não conseguirá se permanecer diante desse outro mundo que se oferece para as pessoas. Puxa vida, percebem? Agora vamos conversar, irmãos. Existe ou não existe um outro mundo sendo oferecido para nós? Existe ou não existe outras ideias sendo oferecidas para nós? Entendi? Exatamente, claro. Mas existe ou não existe? Existe. E se você parar, olhar, meditar e olhar e deixar se iludir, o que vai acontecer? Você vai nessa mesma trilha. Quantas vezes nós não vamos, na verdade? Quantas vezes nós tomamos decisão, fazemos coisas iludidos, achamos que estamos certos? Quantas vezes nós
trilhemos ideias pré-concebidas de nós próprios. O caminho seguro na atualidade é a Bíblia e somente a Bíblia. Retomarmos aos estudos das Sagradas Escrituras, voltarmos ao estudo dos livros do Espírito de Profecia, é a nossa única salvaguarda sobre aquilo que está desabando e que há de desabar sobre o mundo. Não existe outro meio, não existe uma fórmula mágica, não existe um poder transcendente, um momento na história da igreja, um poder que vai cair sobre você e você do nada vai mudar. Isso tem que começar o quê? Agora. A mudança é quando? Agora, é hoje. Por isso que a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não desfaz o vosso o quê? Coração. Quando que a mudança? É agora, não é amanhã. A salvação ela é ganha o quê? Por um dia. Não existe, nós não acreditamos de uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Eu sou salvo o quê? Durante aquele dia. Durante aquele dia. Portanto, em nome de Jesus, oremos, busquemos a Deus, para que essa realidade virtual do mundo não se torne uma realidade e uma verdade absoluta para nós. Porque poderemos pensar, achar que estamos livres, e na maioria das vezes nós nunca estivemos tão presos, que dizemos ser cristãos, ser o povo, o mundo evangélico em geral, não se dirige só aos adventistas, mas a todo mundo evangélico cristão. Muitos estão presos diante dessa realidade presente. Portanto, durante a semana, não vou mais me delongar, durante a semana nós iremos estudar esses temas. Por que eu não vou mais me delongar? Eu preparei um vídeo e eu gostaria que vocês assistissem este vídeo, ok? Com muita atenção, e o sermão vai terminar com este vídeo, depois nós vamos cantar a música e nós vamos embora. Por favor, preste atenção, existe alguns textos do Espírito de Profecia, algo bem interessante para nós vermos e escutarmos juntos.